quase ninguém percebe o dia em que perde o controle da própria vida financeira, porque isso não acontece de uma vez só. Você não acorda numa segunda-feira e pensa, hoje eu entrei no caos. Não, o caos, ele é muito mais silencioso. Ele chega em pequenas decisões, em pequenas desculpas, em pequenas concessões que você faz. E quando você percebe, você já está trabalhando apenas para manter uma vida que não foi a vida que você quis construir. Talvez você ainda ache que controle o seu dinheiro. Mas hoje eu quero te fazer algumas perguntas. Porque se você responder sim para algumas delas, talvez o dinheiro já esteja controlando você e não você controlando o seu dinheiro. Bem-vindos! Eu sou a Daniele e esse é o Do Caos ao Controle. Aqui a gente investiga porque tantas pessoas trabalham tanto, mas continuam sem construir patrimônio. Porque trabalhar duro deveria construir liberdade e não ansiedade. O controle financeiro, ele não acaba quando o dinheiro acaba. Ele acaba muito antes. Existe uma imagem que a maioria das pessoas tem. Ela acredita que perder o controle financeiro significa ter dívida, ter o nome negativado, ter uma conta zerada. Mas eu descobri uma coisa. O caos financeiro, ele começa muito antes. Ele começa quando você perde uma coisa muito mais importante, a previsibilidade. Quando você já não consegue responder perguntas simples como quanto você realmente gastou esse mês? Ou quanto você consegue guardar? Quanto você precisa ganhar para poder viver tranquilo todos os meses? Se essas respostas elas já ficaram difíceis, então o caos já começou. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar quais são os sinais que te mostram que você perdeu o controle do dinheiro. E se você já se reconheceu até aqui, ou ativou a sua curiosidade para saber se você realmente controla o seu dinheiro ou ele já está te controlando, então curte o vídeo e se inscreve no canal. Bom, vamos direto ao assunto e vamos falar sobre quais são os sinais que te mostram que você perdeu o controle do dinheiro. O primeiro sinal é que você comemora o dia do pagamento, mas você sente ansiedade alguns dias depois. Presta atenção, você conhece essa sensação? O dinheiro entra, você respira aliviado, paga o aluguel, cartão, seguro, financiamento, faz o mercado e poucos dias depois, aquele alívio do pagamento, ele desaparece. Você já está esperando o próximo pagamento. Percebeu? Você não está construindo um patrimônio, que é o seu objetivo. Você está apenas sobrevivendo entre um paycheck e outro. E isso acontece também com milhares de americanos. Mas nós, imigrantes, a gente não atravessou fronteiras para viver apenas esperando o próximo pagamento, concorda? O segundo sinal que te mostra que você perdeu o controle do dinheiro é que você evita olhar a sua conta bancária, abrir o aplicativo do seu banco. Pode parecer estranho, mas muita gente faz isso. Ó. O aplicativo do banco, ele vira um lugar tão desconfortável que você abre e fecha rapidinho, você só olha o saldo, você nem quer saber para onde o seu dinheiro foi, então você não olha o extrato, porque lá no fundo, você tem medo da resposta. E quando o medo, ele substitui a clareza, o seu controle, ele já foi embora. O terceiro sinal que mostra que você perdeu o controle do dinheiro é que você trabalha cada vez mais, mas continua vivendo como se estivesse sempre correndo atrás, sabe? Você faz horas extras, trabalha sábado, domingo, aceita aquele cliente
que você nem queria aceitar. E mesmo assim, quando o carro faz um barulhinho diferente, quando você fica doente ou o filho fica doente, quando aparece uma conta que é inesperada, seu coração acelera porque você percebe que não tem espaço para errar. E isso não é falta de trabalho, é falta de folga financeira, é falta de uma reserva de emergência. Trabalhar muito coloca dinheiro na conta, mas só quando você guarda parte desse dinheiro é que você compra tranquilidade. E essa tranquilidade é que faz uma pessoa dormir melhor, não a quantidade de horas que você trabalhou. O quarto sinal de que você perdeu o controle do dinheiro, de que você está em caos financeiro, é que você vive dizendo: quando eu ganhar mais, eu organizo. Quando eu ganhar mais, aí eu invisto. Quando eu ganhar mais, aí eu começo a minha reserva de emergência. Quando eu ganhar mais, aí eu posso voltar para o Brasil. Só existe um problema. Esse quando, ele nunca chega. Porque toda vez que a renda aumenta, o padrão de vida ele aumenta junto. Você lembra do personagem do nosso vídeo, o Eu Posso? Se você não conhece, eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição para você assistir e aprender qual frase que você deve fazer no lugar do eu posso. E voltando, o eu posso, ele cresce junto com o seu salário. E é exatamente por isso que ganhar mais dinheiro sozinho nunca resolveu o problema de ninguém. O quinto sinal de que você está em caos financeiro é você conhece o preço de tudo, mas não conhece o custo. Se eu te perguntar quanto custa o seu carro, você responde em segundos, certo? Quanto custa o seu aluguel? Também é fácil, né? Agora me responde, quanto custa manter o seu estilo de vida durante um mês sem trabalhar? Precisa pensar? É aqui que muita gente percebe que nunca fez conta. E quem não conhece o custo da própria vida vive sempre a um problema de distância do caos. Bom, talvez você tenha percebido com esses 5 sinais que eu te mostrei, existem vários outros. Você tenha percebido uma coisa: nenhum desses sinais ele fala de dívida, porque perder o controle financeiro não começa quando falta o dinheiro, começa quando você não dá direção para esse dinheiro. Quando cada dólar que entra e sai, ele sai sem cumprir um destino, sem cumprir uma missão, sem ter um objetivo. E é aí que nasce o caos financeiro. Mas eu não estou fazendo esse vídeo para assustar vocês. Muito pelo contrário, porque existe uma ótima notícia. Se você conseguiu se identificar em alguns desses sinais, você ainda está em tempo. A maioria das pessoas, ela só percebe que perdeu o controle quando já está afogada em dívidas. Você está percebendo antes, e isso muda tudo, porque quem reconhece o caos já deu o primeiro passo para poder sair dele. Então agora eu quero que você lembre de uma frase. Anota ela e coloca na sua frente para você ler todos os dias. O caos financeiro, ele não começa quando o dinheiro acaba. Ele começa quando o dinheiro perde o propósito. E para mim, a pergunta mais importante não é quanto você ganha, mas sim quem é que está decidindo para onde vai cada dólar que entra na sua vida. Porque se essa resposta ela não está clara, talvez o controle ele já tenha mudado de mãos e o dinheiro esteja controlando você. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Quais desses sinais mais chamou a sua atenção? Número 1, esperar
pelo próximo pagamento. Número 2, evitar olhar sua conta bancária, evitar abrir o aplicativo do banco. 3, trabalhar cada vez mais sem ter segurança. E 4, sempre dizer, quando eu ganhar mais. Agora me conta aqui nos comentários qual que foi o seu sinal que te chamou mais atenção. E no próximo vídeo eu vou te mostrar um erro que destrói o patrimônio de milhares de brasileiros sem que eles percebam. E um spoiler, tem tudo a ver com renda variável. A grande maioria dos brasileiros que são imigrantes trabalham com prestação de serviço e têm renda variável. Então não perca o próximo vídeo. Se você se identificou com algum desses sinais, se você curtiu o vídeo, não esquece de curtir, se inscrever aqui no canal e compartilhar com aquele seu conhecido ou com seu amigo que já está vivendo no caos financeiro. E eu te vejo no próximo vídeo.